versículo de número 36 até o 38. Atos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo estava contando a história de Israel, de como eles foram tirados do Egito, quantas nações eles venceram, de quando eles pediram um rei, Deus deu Saul, e quando Deus tira Saul, e agora levanta a Davi. Mas Paulo também fala que Davi era um homem mortal. Ele chegou ao seu tempo, ele dormiu, foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Quer dizer, ele, homem normal, mas traz ao entendimento que há um que Jesus, há um que Deus ressuscitou, sem nenhuma corrupção, e que ele seja notório para nós, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Sempre que nós olhamos para os heróis da Bíblia, da fé, nós devemos olhar como viver, como servir, como buscar a Deus, como ser um homem que agrada o coração de Deus. Quando olhamos para Davi, Davi é um exemplo, como ele se portava, como ele buscava, e podemos dizer que era um homem com as mesmas paixões do que nós, com os mesmos defeitos. Chegando ao seu tempo, ele dormiu, foi posto junto aos seus pais, viu a corrupção, viu todo o mal do mundo, mas há um que veio para nos salvar, e veio anunciar a remissão dos pecados. Algo que nós devemos olhar para Davi, é nos perguntar por que Deus amava tanto a Davi. Porque Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. E hoje, passado muitos anos, nós queremos que Deus olhe para nós e nos veja dessa forma. Que sejamos homens segundo o coração de Deus. Que Deus se agrade para nós. Então, o que fazer? Como seguir para atingir a esse nível que Davi, ele atingiu? Nós não podemos dizer, não, mas ele era especial. A Bíblia diz que ele era um homem mortal. Ele era um homem segundo as mesmas paixões do que nós. Mas ele entendeu como servir a Deus, como buscar a Deus e qual era o propósito da sua vida. Hoje, algo muito difícil para nós é entendermos o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? Por que estamos vivos? Sempre digo, olha, nesses tempos tão difíceis, cada dia nós temos que levantar, e se estamos vivos, agradecer a Deus. Porque Deus tem nos concedido mais um dia de vida. E mais um dia de vida, por quê? Porque ainda não cumprimos todo o propósito que Deus tem na nossa vida. Mas se não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, o tempo vai passando, os anos vão se passando, nos tornamos homens amargurados, tristes, sem saber qual é o propósito de Deus na nossa vida. Salmos de número 71, abra a tua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 17. Salmos, capítulo 71, versículo 17, diz assim: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus,
até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Então a primeira coisa que Davi está reconhecendo, que tudo que ele era, tudo que ele se formou, foi porque Deus o ensinou. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. O que precisamos fazer? Anunciar as maravilhas de Deus para a nova geração. A palavra de Deus, ela não pode se perder no tempo. Temos que ensinar aos nossos filhos. Então Davi, ele sendo rei, ele tinha um propósito em seu coração, que o Senhor renovasse a sua força, o Senhor continuasse dando a ele força, para que ele pudesse ensinar, anunciar à geração futura todo o poder que ele tinha exercido sobre a sua vida. Tudo aquilo que nós temos que recebido de Deus, há um propósito: anunciar. Vós sois as minhas testemunhas. Nós temos que anunciar o poder de Deus. Nós temos que anunciar quem é Deus na nossa vida. Então Davi, ele diz que Deus ensinou ele, e que Deus tinha guardado ele na sua mocidade, e que agora ele já estava velho, de cabelos brancos, mas pedia para que Deus não o desamparasse, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Toda experiência que Deus tem nos dado, toda experiência que nós temos vivenciado e temos vencido, nós temos que passar à geração futura. Temos que ensinar a geração que vem vindo. Temos que ensinar aos nossos filhos. E de onde nós podemos buscar para passar à geração futura? Davi diz: ensinaste-me, ó Deus, tu me ensinaste, tu tens me ensinado, tu tens me dado sabedoria, tu tens me dado capacidade. E no Salmos de número 119, abra a tua Bíblia, no versículo de número 97, ele diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todos os dias. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartarei do teu juízo, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Tu me ensinaste, sou mais sábio do que os meus inimigos. O que a palavra de Deus nos ensina? A sermos mais sábios do que os nossos inimigos. Como vencer em tempos difíceis? Como vencer em tempos que estamos vivenciando dias difíceis, dias problemáticos? Conhecendo a lei do Senhor, conhecendo a sua palavra. Conhecendo a sua palavra, nós nos tornamos mais sábios. O ano de 2020, a palavra profética para nós foi ano de sabedoria e de inteligência.
E eu sempre digo, olha, se nós não tivéssemos buscado sabedoria e inteligência, não teríamos vencido o ano de 2020. Adentramos o ano de 2021 com ano de firmar os passos no Senhor. Ouvir a sua palavra, continuar firme, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então a palavra de Deus, ela que vai nos capacitando a vencer todo o mal que tem se levantado. Como vencer nesses dias? Como vencer? Como continuar? Como buscar? Então a palavra, o salmista está dizendo, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. A tua palavra é a minha meditação. Como que teremos sabedoria para viver nesses tempos? Na palavra de Deus. Buscando a palavra de Deus. Ouvindo o que diz a palavra de Deus e dando crédito à sua palavra. Davi, ele diz, olha, hoje estou velho, hoje estou cansado. E Paulo fala que ele foi um homem mortal e chegou aos seus últimos dias, deitou juntamente com seus pais e passou, ficou na história. Foi um homem que ficou em memória, porque a palavra do Senhor diz que o justo ficará em memória. Por que estamos falando dele aqui hoje? Porque é um homem justo. O justo ficará em memória. 2 Samuel capítulo 23, diz assim, as últimas palavras do rei Davi. Capítulo 23, versículo 1 diz, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz, o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. As últimas palavras de Davi, homem já de idade avançada, seu pai já tinha partido, por isso a palavra do Senhor diz que ele se deitou junto com seus pais. Mas o que diz a palavra sobre o nosso pai? Sobre os nossos pais? Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha longevidade. Então é um mandamento. O que ele estava fazendo no momento da sua partida? Estas são as suas últimas palavras. Diz Davi, filho de Jessé. Ele podia dizer, olha, eu fui um grande rei, eu tive muitas conquistas, eu conquistei isto, eu conquistei aquilo. Mas ele diz, Davi, filho de Jessé. Tudo o que eu sou é porque eu sou filho de Jessé. Honrar pai e mãe é um princípio, é uma sabedoria. Se os filhos não forem ensinados a honrar o pai e a mãe, eles se perderão no caminho, não terão longevidade. Davi, ele aprendeu essa palavra, por isso que ele diz, fui ensinado, eu fui ensinado. O que nós precisamos fazer com a geração vindoura? Ensinar. Se nós não ensinarmos, eles serão fracassados, eles fracassarão. Então Davi, ele traz primeiro a sua identidade. Ele se identificou. Quem sou eu? Eu sou Davi, filho de Jessé. Homem sob autoridade. Estava debaixo de autoridade. Havia uma autoridade sobre ele. Sempre que há uma autoridade, nós temos que honrar a autoridade. Você gosta da autoridade ou não, ela está numa posição de autoridade, e a Bíblia nos ensina
honrar. Ore pelas autoridades. Quando nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar uma autoridade, nós estamos trazendo maldição sobre nós, sem nos apercebermos. O Brasil, ele caminha a largos passos para uma desordem, porque nós aprendemos a desonrar tudo que é autoridade. Todos que são autoridade. Começa já com os nossos filhos, que não estão sendo ensinados a honrar o professor, a honrar o pai e a mãe, e aí não honra ninguém, não vai honrar nenhuma autoridade. Então ele se coloca debaixo de autoridade. Eu estou debaixo de autoridade. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó. Ele reconhece Jacó. Eu sou ungido de Deus de Jacó. O Deus de Jacó me ungiu. O que ele está falando? O Deus que ungiu Jacó. Quem era Jacó? Pecador, errante. Ele não fala Israel, ele fala Jacó. Deus é o Deus de Jacó. Deus é o Deus do pecador. Então, sempre há uma oportunidade para o pecador. Deus não é Deus de Israel que é príncipe. Ele é o Deus de Jacó. Por mais pecador que eu sou, Ele é o Deus de Jacó. Eu sou ungido do Deus de Jacó. Olhar para Davi é saber o estilo de vida elevado, homem exaltado, elevação espiritual. Temos que olhar para Davi e aprender com a vida de Davi tudo o que ele teve, um estilo de vida elevado, homem exaltado, elevação espiritual, e ele diz que ele é e o suave em salmos de Israel. Eu sou o salmista mais doce de Israel. Um homem dado à guerra, um homem que lutava, um homem que defendia o seu povo, porém era o mais doce salmista de Israel. Por mais que você tenha que lutar, por mais que você tenha que guerrear o seu dia a dia, você tem que ser suave, doce. Por isso, ele escreveu os salmos. Eu sou salmista mais doce de Israel. Eu sou o salmista mais suave de Israel. Música e adoração. Sempre que nós falamos, hoje eu vou à casa do Senhor, porque eu quero adorar ao Senhor. Todo louvor, toda adoração tem que ser dada ao Senhor. Tudo que nós viemos fazer aqui esta noite é louvar ao Senhor. Você saiu da sua casa, saiu do seu trabalho, você se dirigiu a esse lugar com o único intento, louvar ao Senhor. Então todas as músicas, todos os salmos que Davi escreveu, era para louvar ao Senhor. Música e adoração. Música e adoração é forma de educação. Quando nós ouvimos as músicas que hoje são entoadas no nosso país, nós dizemos, é um povo sem educação. É um povo que não conhece o português. É um povo que deprecia a mulher. É um povo que deprecia a polícia. Então nós podemos dizer, as músicas hoje são diabólicas. Não há louvor e não há adoração. E diz no versículo 2, ele diz assim, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. O Espírito do Senhor. Nós sempre falamos, o Espírito de Deus está em mim. Se o Espírito de Deus está em mim, quem fala é o Espírito Santo. Então nós temos que ser o quê? A boca de Deus. Não pode sair da nossa boca palavras de maldição. Não pode sair da nossa boca palavras de contendas, de confusão. Porque
o Espírito do Senhor, Ele habita em nós. Se a nossa boca não está falando a palavra de Deus, há outro espírito em nós, de contendas, de confusões, de maledicência, e tantas outras coisas que nós não nos apercebemos. É muito fácil perceber quando uma pessoa está sendo oprimida por espíritos malignos. Cada 10 palavras que ela fala, 9 são de baixo calão. Ela já começa a sua conversa com um palavrão. Opressão maligna. Espíritos que estão ministrando a sua mente. E muitas vezes nós não nos apercebemos. O salmista diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Quando abrimos a nossa boca, nós temos que cuidar. Isaías, o que ele pede? Para que Deus purifique os seus lábios. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros. O que foi feito? O anjo pegou uma brasa do altar e colocou em seus lábios. Purificação. O que nós temos que buscar nesses dias? Purificação para os nossos lábios. Nós somos a boca de Deus. Abençoa o teu trabalho, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa teus filhos. Quando você abrir a sua boca, seja para abençoar. Fala por meu intermédio. Versículo 3 diz: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. A visão de um justo. Aquele que viria. Davi, ele não viveu nos dias de Jesus, mas ele sabia, pela palavra, pela profecia, que o mundo iria receber aquele que era justo. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Visão daquilo que Deus está preparando. Comunhão com Deus. Saber, muitas vezes nós estamos caminhando nesses dias, estamos perdidos, né? O que vai acontecer? O que não vai acontecer? O que Deus já tem falado? É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de clamarmos a Deus. É um tempo de buscarmos a Deus. É um tempo de oração. É um tempo de não se perder com o mundo que está se perdendo. É um tempo de não entrar nas mesmas falácias. É um tempo da diferença. É um tempo que Deus vai fazer maravilhas. O Senhor tem falado neste altar: olha, então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Será um tempo de diferença. Haverá diferença. Aqueles que servem, aqueles que entendem, aqueles que buscam, daqueles que não buscam e não entendem. Então a primeira coisa que Davi nos mostra é identidade. Com quem nós temos identidade? O apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nossa identidade é Cristo. A base da unção é no Deus de Jacó. Um padrão de vida elevado e exaltado. Cânticos de adoração. Ter a mente de Deus. Deus falou por mim. O segredo de Davi: ser justo. Ele cobra de Deus: olha, eu agora estou velho. Agora já os meus cabelos estão brancos. Mas não me desampare. Baseado no quê? Naquilo que Deus já tinha falado para ele. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. A bênção que vem sobre você é para a geração futura.
Diga: minha casa, ninguém vai mendigar pão, porque eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Exatamente isso que Davi entendeu. Nós temos que entender o segredo de Davi: ser justo. Podemos ser justos por nós mesmos? Não. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Davi ele diz: haverá um dia que virá um homem e todos os pecados serão remidos por ele, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Davi não viu o nascimento de Jesus, mas nós hoje recebemos pela graça a justificação. Somos justificados pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Então podemos reivindicar tudo isso que é promessa de Deus. E qual é o nosso propósito? Servir a próxima geração. O que Davi fez? Serviu a próxima geração, serviu a nós. A vida dele foi para nos servir, para mostrar como ser, mesmo homem mortal, mesmo homem com todos pecados, sujeito aos pecados, mas ele servia a Deus. Então é um tempo de ouvir a voz de Deus, é um tempo de buscarmos a voz do Senhor, é um tempo de crer na palavra de Deus, é um tempo que o Senhor fala a cada coração, as suas últimas palavras. Ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Você pode falar: Senhor, usa a minha vida. Se coloque de pé, fale com Deus, diga que você precisa desse entendimento, diga que o Senhor precisa falar pela nossa boca, que nós somos as suas testemunhas, que a nossa boca é para bendizer, que a nossa boca é para trazer os céus à terra, que a nossa boca é para trazer alegria à terra, que a nossa palavra, ela tem que ser de bênção. Não maldiga, não maldigas, não amaldiçoe, bendiga, bendiz, abençoa, que saia da tua palavra, da tua boca, palavras de bênção. Abençoa o teu trabalho, abençoa a tua família, abençoa a tua casa. Não importa os problemas que você está passando, toma posse da palavra de Deus. Eu sou mais do que vencedor, Deus está comigo, o Senhor está comigo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Não declare derrotas, Deus vai te dar vitória. Você é mais do que vencedor, o Senhor te fará andar sobre as alturas. Nós estamos adentrando 2022, anos de maravilhas. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Toma posse, creia, determine isso. Diga: eu recebo, eu tomo posse. 2022 é um ano de maravilhas. Ah, mas as notícias são ruins, as notícias são péssimas. Não ouça, ouça Deus falando. Eis que estou contigo todos os dias. Eu te guardo, eu te protejo, eu te abençoo e eu te prospero. Fale com Deus nesse momento. Senhor meu Pai, Senhor, olhamos para a vida de Davi, um homem mortal, com muitos erros, com muitos defeitos, como nós também temos. Mas Senhor, ele creu em Ti, Senhor. Ele não olhou para a sua própria situação, ele não olhou se ele tinha condições de ser rei ou não, ele não olhou se um dia realmente a palavra iria se cumprir nele. Ele creu, e pela sua fé, ele foi caminhando, e foi crescendo, e foi vencendo, foi pulando os obstáculos que surgiram,
Senhor, nos dê essa sabedoria, nos dê essa capacidade. Senhor, toma o povo que está aqui esta noite, Pai. Cada um entrou com as suas necessidades, com os seus problemas. Mas, Senhor, como ministro da Tua palavra, eu abençoo cada família nesta noite, com a bênção da paz, com a bênção da alegria, com a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Deus vai te exaltar. Amém.